Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos por Cafarnaum em silêncio até a casa de Pedro, deixando o coração aprender passos pequenos. Você provavelmente não aguentaria um dia nas estradas romanas de poeira e sol com marcos duros e fiscais atentos. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diz para mim de onde você assiste, que horas são aí, só para ajustarmos o passo e respirarmos juntos. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você dobra a esquina de basalto, crianças ensaiam letras na poeira, o mar da Galileia respira perto, soprando frescor que desarma pensamentos apressados. Pedro acena de longe, riso no canto, a casa cheira a pão de cevada e a forno de barro, linguagem universal de boas-vindas. A rua estreita abre pátio com sombra, jarros de pedra descansam alinhados, você toca um deles e sente a paciência fria do material. Fato histórico simples: na Galileia casas partilham pátios e tarefas, água de cisterna e pão comum sustentam vizinhança e reputações que valem mais que selos. Curiosidade pouco lembrada: alguns telhados trazem pedrinhas apontando para o poço, um mapa doméstico discreto que salva passos e poupa gargantas impacientes. Os estudiosos ainda discutem se a casa de Pedro ficava exatamente aqui, ruínas sussurram panelas antigas, o bairro jura pelo cheiro fiel do pão. Você entra devagar, lâmpadas de óleo descansam na prateleira, a chama miúda ensina as vozes a caberem inteiras dentro da sala. A sogra de Pedro respira curta, rosto quente, o pátio organiza bacias, panos e silêncio, ninguém grita porque gentileza trabalha melhor sem trombeta. Jesus chega sem alarde, o olhar pousa primeiro, as palavras depois, você sente a casa inteira afrouxando um nó como sandália cansada no escabelo. Fato histórico simples: sinagogas usam bancos em U para leitura pública, comunidade aprende pela pergunta, respostas curtas sobrevivem mais que discursos de feira. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram ramos de murta na viga para perfumar o ar, diplomacia aromática que evita debates desnecessários sobre cebola vencida. Os historiadores debatem se o vocabulário doméstico de bênçãos já seguia fórmulas fixas aqui, tradições variam, mas gratidão cozinha bem em qualquer dialeto. Você lava as mãos numa bacia, a água cai do jarro de pedra sóbria, higiene vira liturgia discreta protegendo o corpo, panela e conversa. Pedro ajeita a cortina de linho, a brisa entreeducada, o pátio decide falar baixo porque dor costuma ouvir melhor quando o barulho desiste. Jesus segura a mão febril, você percebe que o toque é pequeno porém completo, como quem devolve o corpo ao compasso que a alma preferia. A febre que gosta de discursos encontra silêncio. Quando ninguém a alimenta, ela emagrece rápido, tropeça numa pedra e vai embora sem protesto. Você observa a respiração dela alongar. No pátio, o forno está lacinando o recibo do milagre com letra de fumaça e cheiro de pão. Fato histórico simples: jarros de pedra são preferidos por motivos de pureza, além disso conservam frescor, parceria antiga entre ritual e saúde de cozinha. Curiosidade pouco lembrada: conchas perfuradas apagam a lamparina sem fuligem, método amado por paredes e pulmões, certificado por avós com autoridade universal. Os estudiosos ainda discutem se a cura ocorreu em sábado, cronologias variam, mas a gentileza aqui parece cumprir melhor o espírito do descanso. A sogra de Pedro se levanta devagar, o riso retorna primeiro aos olhos, depois às mãos, serviço volta a ser alegria e não fardo. Você ajuda a ajeitar a mesa baixa, pão de cevada, azeitonas, ervas, a casa reaprende música com talheres invisíveis e um coral de suspiros satisfeitos. Pedro tenta uma piada sobre febre vencida por educação, você ri baixo, humor manso é analgésico que não precisa receita nem bula complicada. Fato histórico simples: refeições começam com bênção reconhecendo a fonte, ao repetir gratidão a comunidade treina a memória para a bondade que dura além da sobremesa.
Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm ranhura para apoiar a lamparina enquanto alguém amarra sandálias, ergonomia devocional que salva dedos e paciências. Os historiadores debatem se a casa possuía um espaço maior para encontros, vestígios sugerem reformas, panelas de todo modo lembram assembleias acompanhadas de pão. Você oferece água, o jarro canta frio, a língua entende outra teologia. Quem cuida do corpo prepara a alma para escutar sem se defender. Jesus agradece com os olhos, nenhuma oratória só presença, milagre cotidiano. Tem alergia a palco alto, prefere degrau de basalto e brisa curta. A casa se organiza em círculo, almofadas no chão, pratos simples, todo mundo cabe, inclusive a dúvida que senta no canto e aprende com postura. Fato histórico simples: mulheres coordenam grande parte da cozinha, autoridade silenciosa que sustenta vilas. Sem esse bastidor nenhum pescador venceria madrugadas. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcam o pão com um selo de família antes do forno comum, assinatura de trigo que evita novelas de migalhas. Os estudiosos ainda discutem se a sogra de Pedro vivia com o casal, pistas sugerem casa ampliada. Arqueologia e receitas concordam neste endereço. Você sente a casa baixar 2 tons, onde a febre gritava agora canta água, quando a paz chega até as panelas respiram melhor. Pedro distribui azeitonas como quem distribui bênçãos. Você aprende que fartura não depende de quantidade, mas da alegria que reparte sem exibição. Fato histórico simples: o dia judaico começa ao pôr do sol. Por isso descansar inaugura agenda, trabalho vem depois já pacificado. Curiosidade pouco lembrada: carvão de oliveira faz pouca fumaça, o bairro agradece, conversa dura mais quando os olhos não lacrimejam por motivos técnicos. Os estudiosos ainda discutem se levantar descreve gesto ritual ou médico, de todo modo aqui é abraço entre coluna ereta e esperança que acorda. Você observa a porta aberta para a rua, vizinhas passam, espiam, sorriem, comunidade se fortalece vendo bondade ocupar espaço sem pedir aplauso. Uma criança oferece figo ao visitante, diplomacia de bolso, Deus adora tratados assinados com frutas sem cláusulas que ninguém consegue entender direito. Fato histórico simples: leitura na sinagoga alterna hebraico e aramaico, compreensão nasce dessa parceria. O mercado inteiro agradece quando a palavra chega traduzida. Curiosidade pouco lembrada: cacos de cerâmica viram bilhetes de recado, vento não leva, economia afetiva arquiva promessas em fragmentos que resistem à pressa. Os historiadores debatem se Cafarnaum tinha base fiscal permanente à beira do cais, achados sugerem sim, as sobrancelhas dos publicanos confirmam por tradição. Você encosta na parede fresca, agradece em silêncio. Às vezes fé é simplesmente inspirar 4, segurar 2, soltar 6 e repetir até acalmar tempestades. Pedro comenta que a febre saiu por vergonha, você devolve talvez saiu com fome. Rimos juntos sem fazer zigue-zague na reverência do momento. Fato histórico simples: pesca noturna organiza a vila, redes secam ao sol, reparos acontecem no pátio, madrugadas treinam músculos e diplomacias de barco. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam pedra de calma no bolso, toque frio desacelera frases, método aprovado por avós jumentos e pelo vento do lago. Os estudiosos ainda discutem se esta cura antecede outras em Cafarnaum, cronologias divergem, memórias da vizinhança porém ordenam tudo pelo sabor do pão. Você recolhe a bacia, a água descansa, o pátio parece maior como se o teto tivesse subido um palmo para a alegria circular. Jesus agradece à dona da casa, honra circula. Você percebe que serviço restaurado é milagre duradouro resistente à poeira, contas e variações de humor. Fato histórico simples: contratos verbais valem por reputação, falhas pagam vergonha não panfletos, justiça começa no beco e evita tribunais cansados. Curiosidade pouco lembrada: portas com entalhes de fila evitam briga, cada risquinho uma pessoa, paciência esculpida em madeira patrimônio imaterial do bairro. Os estudiosos ainda discutem se febre cobre várias condições,
Linguagem antiga abraça sintomas diferentes, o importante é que o sorriso voltou com pleno direito adquirido. A tarde se despede devagar, gaivotas treinam voo calmo, o lago envia a mensagem: manter baixas as marés internas é ofício de gente sábia. Você ajeita a almofada, agradece por pequenos milagres domésticos, coração avisa joelhos: hoje ninguém corre, a pressa pode voltar só com carta de recomendação. Pedro recolhe um pano, a sogra sorri de novo, você aprende que cura boa devolve trabalho, humor e o direito de cochilar depois. Fato histórico simples: Micalta exigem água corrente, encanamentos e fontes sustentam ritos e higiene, pureza e saúde caminham lado a lado nas vielas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias esfriam água em tigelas rasas contra o vento, evaporação faz serviço, tecnologia doméstica carinhosamente patrocinada pelo Kinere. Os estudiosos ainda discutem se havia um pátio comum anexo, camadas arquitetônicas contam reformas, o bairro confirma pela memória dos cheiros e das canções. Você olha o céu ficando mel, lamparinas acendem timidamente, a noite aprende bons modos e a casa finalmente cabe inteira dentro do peito. Seção 2. A tarde cai em Cafarnaum, você sente o calor manso, a casa de Pedro respira entre sombras barro fresco e cheiros promissores de pão. A sogra de Pedro arde em febre, você percebe o rosto rubro, panos úmidos, jarros de pedra e silêncio coordenam uma coreografia de cuidado. Pedro corre com uma bacia, você ajeita a almofada, a casa inteira aprende a falar baixo como se a dor fosse tímida. Fato histórico simples: hospitalidade doméstica é dever precioso, água, pão e lugar para deitar viram lei não escrita protegida pela reputação do bairro. Curiosidade pouco lembrada: folhas de figueira refrescam cântaros por evaporação, tecnologia de quintal aprovada por avós pescadores e murais de brisa persistente. Os estudiosos ainda discutem se esta cura ocorreu antes ou depois da ida à sinagoga. Cronogramas variam, mas a ternura mantém o mesmo horário. Você percebe Jesus aproximar-se, nenhum discurso, nenhum gesto teatral, apenas presença firme parecida com âncora que conhece o fundo e respeita a superfície. As lamparinas aguardam ordens discretas, a chama mínima dita o tom, vozes seguem como coral que aprendeu decibéis com o vento do lago. Fato histórico simples: muitas casas possuem pátio compartilhado, parentes e vizinhos entram e saem, economia doméstica depende de cooperação mais que moedas. Curiosidade pouco lembrada: telhados guardam ervas penduradas de cabeça para baixo, secagem lenta preserva aroma pacificando discussões culinárias sobre cebolas dramáticas. Os historiadores debatem se a febre descreve enfermidade específica ou sintoma amplo. Terminologia antiga abraça mais possibilidades que rótulos modernos apressados. Jesus toma a mão dela, você vê a respiração alongar, o corpo recupera o compasso e a esperança encontra cadeira confortável no pátio. O forno de barro estala, o som parece recibo assinado, pão e cura parceria antiga aprovam a ata do coração. Fato histórico simples: jarros de pedra são preferidos por questões de pureza, materiais porosos comuns recebem reservas, cozinha e rito conversam em paz. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas exibem ranhuras para apoiar lamparina enquanto se amarram sandálias, ergonomia devocional salvando dedos desde tempos imemoriais. Os estudiosos ainda discutem se a casa de Pedro servia como espaço comunitário ampliado. Ruínas sugerem reformas, panelas juram por reuniões com pão. Você umedece o pano, a pele agradece, a febre que gosta de aplauso desanima diante de tanta gentileza organizada e decide tirar folga. Pedro sorri meio incrédulo, você responde com um amém que parece suspiro, Jesus mantém a mão como quem garante a paz do pulso. Fato histórico simples: no sábado atividades cessam, mas cuidar da vida encontra respaldo, descanso não há indiferença, é proteção da criatura e da comunidade. Curiosidade pouco lembrada: conchas perfuradas apagam lamparina sem fuligem,
paredes, olhos e pulmões assinam abaixo agradecendo a técnica com entusiasmo contido. Os historiadores debatem se levantar-se aqui sugere gesto litúrgico, a linguagem do corpo vira teologia e a coluna aprende homilia silenciosa. Você observa a sogra sentar-se, o riso volta primeiro aos olhos, mãos já procuram pano-prato e aquela alegria que sabe servir. A casa respira, crianças cochicham, o pátio parece maior, quando a dor cede lugar às paredes recua um palmo para caber abraço. Fato histórico simples refeições começam com bênção breve, reconhecer a fonte aquieta o coração, a mesa vira escola de humildade e memória. Curiosidade pouco lembrada alguns tecidos úmidos sobre cântaros funcionam como geladeira da época, ciência do vento validada por galos críticos e jumentos atentos. Os estudiosos ainda discutem se mulheres conduziam certas bênçãos domésticas, evidências são discretas, a autoridade da cozinha porém fala fluentemente. Você traz azeitonas, ela agradece com humor febre saiu porque não aguenta a cozinha organizada, você ri, Deus aprecia piadas que não ferem ninguém. O cheiro de cevada tostando firma o chão, quando o pão canta teorias sentam, o estômago vira professor e a sala aprende rápido. Fato histórico simples leitura pública alterna hebraico e aramaico, compreensão cresce, perguntas afinam, a sinagoga treina o bairro para conversas que não quebram. Curiosidade pouco lembrada cacos de cerâmica viram bilhetes de recado, vento não leva, promessas viajam seguras nos bolsos e gavetas de barro. Os historiadores debatem a localização exata desta casa, tradições apontam escavações comentam, o bairro garante pelo cheiro de pão foi por aqui. Você enche a bacia, a água canta frio, a febre some como vendedor insistente diante de porta que aprende dizer hoje não. Pedro organiza almofadas em círculo, Jesus senta perto da porta, humildade gosta de entradas fáceis para cumprimentos e saídas discretas quando necessário. Fato histórico simples vizinhos partilham pátios fornos e cisternas, cooperação doméstica costura segurança alimentar a higiene e as reputações do quarteirão. Curiosidade pouco lembrada algumas casas têm banco da conversa junto ao portão, 2 pessoas 5 frases cada, se falhar chá de hortelã decide. Os estudiosos ainda discutem se servir aqui significa refeição completa ou lanches, o importante é que o coração reencontrou sua vocação de acolher. Você repara nos pesos da balança pendurados, a justiça do bairro mede gramas não discursos, balança honesta é oração com hardware de pedra. A sogra de Pedro traz pão, você recebe como bênção, milagres domésticos preferem assadeiras a palcos e lamparinas a trombetas. Fato histórico simples pureza ritual orienta práticas de cozinha, Micaut próximas garantem água viva, religião e saúde dividem o mesmo poço sem brigas. Curiosidade pouco lembrada carvão de oliveira produz calor constante com pouca fumaça, olho lacrimeja menos, conversas duram mais sem drama técnico. Os historiadores debatem se o resfriamento de cântaros era comum em toda a região, vestígios domésticos narram ciência silenciosa espalhada por muitas cozinhas. Você percebe crianças riscando letras na poeira, aprender a ler vira esporte do pátio, alfabetização serve pão aos argumentos evitando brigas longas. Pedro comenta que a febre saiu envergonhada pela etiqueta, você responde nós ficamos honrados pela sobremesa, humor manso medicina comestível aprovada. Fato histórico simples contratos verbais valem como nota, deslizes rendem vergonha pública, reputação segura a economia e tribunais permanecem desocupados. Curiosidade pouco lembrada alguns marcam pães com selos de família antes do forno comunitário, justiça de trigo herdeira de paz e de memórias. Os estudiosos ainda discutem se a narrativa foi preservada por testemunha direta da casa, a textura doméstica favorece essa hipótese sem exigir legenda. Você troca o pano no jarro, o toque frio educa o pensamento, ideias inflamadas preferem temperatura ambiente quando a caridade está servindo. A sogra ajeita o véu,
Os olhos dizem obrigada, você responde com um sorriso que tem gosto de cevada, azeite e sossego recém-assado. Fato histórico simples: sábado reorganiza o tempo, descanso inaugura a semana, a aldeia aprende a viver em compassos que respeitam corpo e espírito. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram pequenas conchas na viga para sinalizar hora de encerrar a chama, sineta de barro com diploma em paz doméstica. Os historiadores debatem se a cura aconteceu antes do pôr do sol, caso sim debate-se o alcance permitido, caso não a serenidade venceu igual. Você nota que a casa ficou 2 tons mais clara, quando a saúde volta até a cor do basalto, resolve sorrir discretamente. Pedro recolhe tigelas, você ajuda, trabalhos pequenos viram liturgia, a mão aprende que servir é língua franca entre todos os sotaques do céu. Fato histórico simples: muitos lares guardam cântaros com cabos improvisados, ergonomia do século I poupa punhos, encurta queixas e prolonga gentilezas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias mantêm fio da paz pendurado, tocar antes de falar regula decibéis, etiqueta acústica com selo rabínico invisível. Os estudiosos ainda discutem se servir implica papel de honra na casa. Nesta cena, honra rima com pão e riso, não com palanque. Você oferece água à visitante da porta, hospitalidade cria travas contra brigas, quem bebe junto aprende a conjugar verbos com menos cotovelos. A febre ficou no passado recente, o presente tem sabor de oliva, o futuro por ora pede silêncio e sobremesa de quietude. E quando o vento do Quinere visita o pátio, você entende: a cura já virou cultura, amanhã o bairro lembrará em volume humano. Seção 3. Você permanece ao lado da cama, Jesus segura a mão dela, o quarto parece expandir como se paredes aprendessem a respirar no mesmo compasso. O toque é pequeno, firme e bondoso, você percebe que o corpo recorda o caminho da saúde como o barco reencontrando o porto conhecido. Um suspiro longo atravessa o pátio, o forno de barro responde com estalos felizes, o bairro presta atenção sem muita curiosidade, só respeito treinado. Fato histórico simples: casas galileias possuem pátios comunitários, parentes e vizinhos cooperam, hospitalidade vira infraestrutura afetiva que sustenta trabalho, descanso e segurança. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias marcam o horário pela sombra projetada da ânfora, relógio de barro e sol suficientemente exato para pão e paz. Os estudiosos ainda discutem se esta cura aconteceu imediatamente após a sinagoga, narrativas variam, mas o silêncio aqui confirma uma pressa que sabe obedecer. Você observa a pele perder o rubor, o olhar dela clareia, a casa perde peso como âncora recolhida com jeito. Jesus inclina a cabeça sem discurso, só presença. Você aprende que algumas lições preferem voz de sussurro porque a verdade não precisa disputar volume. Fato histórico simples: no sábado a vila desacelera, o descanso organiza prioridades, socorrer vida e alimentar pessoas permanecem tarefas respeitadas pela comunidade. Curiosidade pouco lembrada: tecidos levemente úmidos sobre cântaros resfriam água por evaporação, ciência de quintal patrocinada pelo vento paciente do Quinere. Os historiadores ainda discutem se levantar aqui descreve gesto ritual de restauração social além da saúde física, linguagem antiga gosta de abraçar várias camadas. Ela se senta, a febre desiste do emprego, você sente vontade de aplaudir, mas a lamparina pede decoro, a alegria grande cabe em sorriso pequeno. Pedro solta o ar que guardava desde cedo, você também, respira em 4, segura 2, solta 6. O pátio aprende esse ritmo rapidamente. Fato histórico simples: sinagogas locais usam bancos em U, leitura pública alterna hebraico e aramaico, perguntas moldam entendimento evitando monólogos inflamados. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm entalhes para apoiar lamparina enquanto amarram sandálias, ergonomia devocional que salva dedos e paciência doméstica. Os estudiosos ainda discutem se a casa de Pedro possuía um espaço ampliado para encontros comunitários,
ruínas sussurram reformas, panelas testemunham assembleias culinárias. Ela agradece e tenta levantar sozinha, você oferece o braço, Jesus sorri, a dignidade retorna ao corpo com a mesma velocidade do riso. O cheiro de cevada tostando chega da cozinha, pão anuncia a conclusão de ato invisível, milagre assinado com migalhas e silêncio protocolar. Fato histórico simples: mulheres coordenam a mesa e o forno, autoridade silenciosa sustenta aldeias, logística de comida decide muitos destinos inclusive espirituais. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias usam conchas perfuradas para apagar lamparinas sem fuligem, paredes agradecem, olhos também, sonhos chegam mais limpos. Os historiadores ainda discutem se a sogra de Pedro vivia na casa ou próxima, indícios favorecem residência conjunta, economia doméstica funciona melhor em equipe. Ela ajeita o véu, olha pela porta e sorri. Parece que o pátio ficou 2 tons mais claro neste instante. Pedro tenta uma graça: a febre viu Jesus e pediu demissão. Você ri baixo, humor manso melhora a circulação sem contraindicações conhecidas. Fato histórico simples: contratos verbais valem por reputação, falhas recebem correção comunitária, tribunais preferem cozinhas quando a balança social está calibrada. Curiosidade pouco lembrada: cacos de cerâmica guardam bilhetes e contas, vento não leva, economia de bolso que sobrevive à poeira e pressa. Os estudiosos ainda discutem se a cura ocorreu antes do pôr do sol, caso sim cabe debate, caso não a serenidade vence do mesmo jeito. Ela caminha até o forno, confere o braseiro, pede sal, o corpo inteiro lembra a coreografia antiga de servir com prazer. Você ajuda a trazer água, o jarro de pedra canta frio, higiene vira liturgia, cozinha e pureza conversam como boas vizinhas. Fato histórico simples: Micalta exigem água corrente, fontes próximas abastecem purificações e rotinas, saúde pública e devoção compartilham o mesmo riacho. Curiosidade pouco lembrada: folhas de murta penduradas no batente perfumam o ar, diplomacia aromática que pacifica debate sobre cebola e horários de forno. Os estudiosos ainda discutem se a circunvizinhança de Cafarnaum mantinha posto fiscal fixo, achados apontam sim, sobrancelhas de publicanos confirmam por tradição oral. Você nota a lamparina dançando baixo, quando o óleo canta a casa concorda em reduzir decibéis, cuidado exige ambiente de voz macia. Ela serve azeitonas como quem devolve honra, cada pequeno gesto organiza o mundo, o pátio aprende gramática de gratidão sem muita teoria. Fato histórico simples: leitura pública alterna línguas para a compreensão, o Meturgiman traduz, a comunidade cresce quando a palavra cabe em ouvidos diversos. Curiosidade pouco lembrada: alguns telhados exibem pedrinhas apontando a direção do poço, mapa doméstico que evita discussões com sede e passos confusos. Os historiadores ainda discutem se a sequência deste milagre antecede outras curas na mesma aldeia, cronologias respiram, o coração aprende a não brigar com elas. Você percebe que milagres preferem cozinhas, ali teorias sentam, mastigam devagar e se transformam em serviço, nada de palco, muito de pão. Pedro sopra o braseiro, a chama responde obediente, você entende porque paciência é tempero e urgência farinha crua no céu da boca. Fato histórico simples: pesca noturna organiza a economia, redes secam ao amanhecer, reparos ocorrem ao meio-dia. Cada família domina um trecho do cais. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram um fio da paz perto da mesa, tocar antes de falar regula a voz, método infalível para jantares longos. Os estudiosos ainda discutem se o termo febre abrange diferentes enfermidades, linguagem de época prefere amplitude, diagnóstico aqui é alegria que volta. Ela reparte pão de cevada, você recebe como bênção. Barulho de migalhas caindo parece coro de gaivotas elogiando a pedagogia do forno. Pedro comenta rindo baixo que vai registrar milagre doméstico nos arquivos do beco. Você sugere selo oficial aprovado por lamparinas exigentes.
Fato histórico simples: pesos padronizados garantem balanças justas, comparação pública protege confiança, mercado prefere vergonha corretiva a punições espetaculares. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco recebem desenhos da família, logística afetiva evita trocas, ninguém confunde bem banco travesseiro ou história emprestada. Os historiadores ainda discutem se a casa ficava contígua ao cais, tradições apontam, arqueologia responde com camadas, o bairro decide pelo cheiro de pão. Você leva tigelas para a mesa baixa, à sombra do entardecer assenta humores, os olhos dela brilham com aquele alívio que cabe inteiro. Jesus agradece com os olhos novamente, nenhuma trombeta, apenas a sensação de que a vida escolheu continuar e a casa assinou o acordo. Fato histórico simples: o dia judaico começa ao pôr do sol, inaugurar com descanso educa desejos, trabalho vem depois já com educação. Curiosidade pouco lembrada: resina aquecida veda rachaduras do cântaro, cheiro doce de pinho anuncia manutenção, objetos também precisam de sabá de conserto. Os estudiosos ainda discutem se Jesus tocou primeiro ou falou primeiro, tradições alternam, o importante aqui é a casa inteira dizendo amém com o pão. Você percebe que o milagre devolve vocação, servir volta a ser privilégio não peso, a alegria encontra avental e endereço definitivo. Pedro brinca que a febre não pagou o aluguel, você devolve que recebeu despejo amigável, rimos, a lamparina permite desde que ninguém fale alto. Fato histórico simples: vizinhanças compartilham fornos e cisternas, cooperação reduz custos, aumenta a segurança e cria memória coletiva resistente à poeira e crise. Curiosidade pouco lembrada: pedrinhas alinhadas no telhado indicam direção do vento, meteorologia de telha guia decisões de forno rede reunião. Os estudiosos ainda discutem se a narrativa veio de testemunha da casa, textura doméstica favorece essa hipótese, os pratos também parecem confirmar. Ela aprova o caldo, corrige o sal com um gesto seguro, você percebe saúde voltou mesmo quando a mão retoma receitas sem olhar. O pátio inteiro se torna uma oração silenciosa, ninguém quer interromper, o descanso ocupa espaço como sombra generosa em tarde de figueiras. Fato histórico simples: azeite ilumina e tempera, lamparinas bebem devagar, quando a chama dança a conversa diminui, respeito ao óleo vira etiqueta. E você sentado no basalto entende milagres grandes cabem em cozinhas pequenas, a sogra sorri de novo e a noite aprende bons modos. Seção 4. Curada ela se levanta serena, você percebe que a casa muda de tom como lamparina ajustada para acolher conversa e pão. Ela busca um pano, ajeita a mesa baixa, Jesus senta perto da porta, preferência por entradas fáceis e despedidas discretas. Você ajuda com a jarra, água fria canta do jarro de pedra, higiene vira liturgia gentil lembrando aquela bacia de há pouco. Fato histórico simples: refeições domésticas na Galileia acontecem em círculo no chão, bênção inicial abre a mesa, bênção final sela a gratidão. Ela traz pão de cevada, a crosta estala de leve, o forno de barro assina presença com perfume que silencia teorias barulhentas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias marcam o pão com um selo de madeira desenho do clã para distinguir peças no forno comunitário. Você oferece azeitonas curadas, sal equilibra o humor, a cozinha ensina matemática emocional, somar gentileza reduz contas, subtrai ruídos e multiplica risos. Os estudiosos ainda discutem se mulheres conduziam bênçãos domésticas específicas, registros são discretos mas a autoridade de avental fala fluentemente. Ela serve primeiro aos visitantes, honra volta ao corpo, serviço aqui não é peso, é vocação antiga reencontrando seu avental favorito. Fato histórico simples: azeite ilumina e tempera, lamparinas bebem devagar, quando a chama dança a voz aprende a caber inteira no espaço. Você reparte pão com Jesus, migalhas caem como estrelas pequenas, a mesa vira quase sinagoga com homilia feita de mastigar atento e agradecer.
Curiosidade pouco lembrada: uma concha perfurada apaga a chama sem fuligem, paredes agradecem, olhos sorriem e sonhos chegam limpos à madrugada. Pedro comenta que a febre foi embora por medo de virar sobremesa. Você ri baixo, humor manso também abaixa temperaturas difíceis. Os historiadores debatem se a cura ocorreu antes do pôr do sol, caso sim discute-se alcance permitido, caso não serenidade venceu igual. Ela coloca ervas sobre o pão, aroma de murta e tomilho. Você descobre que diplomacia aromática resolve desacordos gastronômicos com rapidez respeitosa. Fato histórico simples: Micaut próximas abastecem pureza e higiene, a água corrente sustenta ritos, panelas e a saúde que permite encontros prolongados. Você serve água a uma vizinha, a hospitalidade vira cadeira extra, quem bebe junto discute menos alto e aprende decibéis sustentáveis. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas penduram um fio da paz perto da mesa. Tocar antes de falar regula timbres e evita debates acesos. Ela sorri para você, o riso chega primeiro aos olhos, depois às mãos, a casa inteira respira como barco ancorado em enseada segura. Fato histórico simples: contratos verbais sustentam trocas, reputação funciona como selo, falhas pagam vergonha, acertos ganham confiança que alimenta aldeias. Você observa pesos pendurados na viga, balança justa é oração com hardware, o bairro prefere gramas honestas a discursos inflamados na praça. Os estudiosos ainda discutem se esta casa abrigou encontros comunitários ampliados, vestígios arquitetônicos sussurram reformas, panelas testemunham assembleias saborosas. Pedro traz uma travessa de peixe, sal limpo e preciso. O forno exibe seu diploma cotidiano aprovado por avós e gaivotas exigentes. Curiosidade pouco lembrada: telhados exibem pedrinhas indicando direção do poço, mapas domésticos que poupam passos e evitam negociações desidratadas. Você lembra dos jarros de pedra, toca de novo, a frieza honesta protege a água e a amizade parceiras que sustentam longas conversas. Fato histórico simples: leitura pública na sinagoga alterna hebraico e aramaico, compreensão cresce quando a palavra aceita tradutor como aliado. Ela reparte primeiro com quem chegou por último, justiça de cozinha, a fila emocional aprende geometria da humilde inversão. Os estudiosos ainda discutem se servir implica refeição completa ou lanches progressivos, a narrativa sugere prontidão alegre, não protocolo rígido. Você mastiga devagar, cada pedaço ensina que esperança alimentada escolhe ritmo, urgência crua costuma causar indigestão, inclusive na fé. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardam pedra fresca no bolso, toque frio ajuda a pensar, ergonomia emocional licenciada pelo vento do lago. Fato histórico simples: descanso sabático protege corpos e vínculos, ao desacelerar a vila repara rachaduras invisíveis que a pressa não enxerga. Você oferece figos a Jesus, ele agradece com os olhos, a conversa mantém formato de sussurro respeitando a chama pequena no canto. Ela brinca que hospitalidade tem crachá, o avental é sua insígnia, você reconhece com decoração antiga publicada em diários de pão e brasa. Os estudiosos ainda discutem se levantar contém gesto ritual comunitário, talvez reconduza a honra social além da fisiologia, linguagem antiga é generosa. Fato histórico simples: mulheres administram estoques, ritmos do forno e diplomacias, sem esse bastidor pescadores não venceriam madrugadas nem mercados ruidosos. Curiosidade pouco lembrada: resina aquecida veda rachaduras do cântaro, cheiro de pinho anuncia manutenção, objetos precisam sabais de conserto como gente. Você descreve em silêncio gratidão por serviço restaurado, milagres longe do palco duram mais, a poeira respeita as portas permanecem entreabertas. Ela enche pequenas tigelas, azeite cintila, o mundo parece organizado quando o pão encontra parceiro e a mesa sua teologia preferida. Fato histórico simples: após a refeição bênção final agradece a fonte, repetição treina a memória coletiva para a bondade reincidente.
Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm ranhura para apoiar lamparina enquanto amarram sandálias. Segurança devocional economiza dedos e argumentos. Os historiadores ainda discutem se a casa ficava colada ao cais. Tradições apontam, arqueologia sugere. O bairro decide pelo cheiro de pão. Você observa crianças treinando letras na poeira. Alfabetização do coração repete sílabas: respeito, prudência, misericórdia. Dicionário aprovado por Panela e Vento. Ela oferece o primeiro pedaço para você. Você oferece o sorriso de volta. A economia da mesa zera dívidas invisíveis com rapidez. Fato histórico simples: vizinhos compartilham fornos e cisternas. Cooperação reduz custos e aumenta seguranças. Reputações cozinham em fogo baixo. Curiosidade pouco lembrada: pequenas sinetas de argila regulam visitas. Som discreto ensina etiqueta de porta, poupa sustos e preserva conversas mansas. Você sente que o riso dela cicatriza o dia. Quando o humor volta, a vila recupera seu manual de instruções. Os estudiosos ainda discutem se a narração veio de testemunha doméstica. A textura de cozinha favorece. Panelas claro apoiam unanimemente. Fato histórico simples: leitura pública alterna línguas. O Meturgiman traduz. O bairro cresce quando palavras chegam mastigáveis a ouvidos diversos. Curiosidade pouco lembrada: cacos de cerâmica funcionam como recibos de pão. Vento não leva e a memória do forno arquiva por gerações. Você observa o braseiro. Carvão de oliveira faz fumaça mínima. Olhos agradecem. Conversas prolongadas ganham fôlego sem lágrimas técnicas. Ela comenta que cozinha organizada espanta a febre. Você concorda. Deus aprecia piadas que curam sem exagero, temperadas com sal e gentileza. Fato histórico simples: o dia judaico começa ao pôr do sol. Inaugurar com descanso reorganiza desejos e desarma pressas. Curiosidade pouco lembrada: folhas de figueira sobre cântaros aceleram resfriamento. Ciência caseira patrocinada pelo vento do lago e pela paciência do pátio. Os estudiosos ainda discutem se servir aqui restabelece status social feminino. A narrativa indica honra praticada, não troféu exibido. Você percebe que a mesa catequiza. Boca e coração alinham um ritmo. A lamparina confirma com um balé pequeno de luz. Pedro recolhe tigelas vazias. Você ajuda. Tarefas mansas ordenam pensamentos como âncoras pequenas, mantendo o barco no alcance seguro da margem. Fato histórico simples: hospitalidade aos viajantes sustenta reputações. Água na porta, pão na mesa e sombra no pátio são contratos invisíveis. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam anzol de cozinha para retirar ossos teimosos. Ferramenta humilde com currículo brilhante em jantares tranquilos. Você percebe que a cura virou cultura. Amanhã o bairro lembrará esse riso. O vento do Quinere já está redigindo a ata. E quando a bênção final termina, você entende: serviço restaurado é milagre durável. Dura além do pão, alcança o beco, pacifica ruas inteiras. Seção 5. Você retorna mentalmente à sinagoga de manhã. Basalto frio sob sandálias. Bancos em U recebem vizinhos. O ar cheira a pergaminho, azeite e poeira disciplinada. O bedel regula decibéis com sobrancelha profissional. Você aprende que silêncio aqui é idioma. Quem interrompe paga com olhares, não com moedas. Fato histórico simples: sinagogas funcionam como assembleia, escola e oração. Leitura do rolo ocorre em pé. Perguntas moldam entendimento mais que discursos longos. Curiosidade pouco lembrada: no batente marcas mostram direções do vento. Prever poeira ajuda leitores a virar páginas sem travar a respiração coletiva. Os estudiosos ainda discutem se havia um armário fixo para rolos nesta época. Alguns sugerem arcas móveis, outros nichos discretos no basalto. Você senta entre artesãos e pescadores. Mãos calejadas contam semanas. Cada calo parece marginalia, anotando elogios ao pão, ao trabalho e à paciência. O Meturgiman traduz para o aramaico. A palavra cruza o pátio e volta mastigável. Milagre educativo diário aprovado por mercados, becos e mães.
Fato histórico simples: no sábado, limites de caminhada preservam descanso, vizinhos planejam rotas curtas, o calendário protege corpos e conversas de exageros. Curiosidade pouco lembrada: alguns trazem pedrinhas no bolso para marcar contagens de salmos, contador portátil resistente a vento, esquecimento e sandálias distraídas. Os historiadores ainda discutem se havia abema central elevado. Em vilas pequenas plataformas eram baixas, aqui a voz é que sobe, não o palco. Você observa um rolo aberto, cheiro de tinta e cola vegetal, o leitor respira entre linhas como pescador entre remadas para não assustar peixes. Um menino segura o dedo para não correr a linha. Alfabetização é esporte de pátio com torcida moderada e prêmios em figos discretos. Fato histórico simples: bancos em U aproximam leitor e assembleia favorecendo perguntas. Ensino acontece circularmente evitando corredores para vaidades atléticas de oratória. Curiosidade pouco lembrada: jarros de pedra ficam na entrada, mãos lavadas entendem melhor, higiene organiza mentes e a poeira aprende etiqueta. Os estudiosos ainda discutem se mulheres assistem atrás de treliças ou lateralmente, arranjos variam. O respeito, porém, faz boa acústica em qualquer lado. Você sente o sábado ensinando geometria do tempo, lados do quadrado, parar, agradecer, ouvir, partilhar, centro, Deus, perímetro, risos que não machucam. Pedro cochicha baixinho sobre o texto, você responde com sobrancelhas, comunicação avançada própria de gente treinada por lamparinas sensíveis e jumentos exigentes. Fato histórico simples: leitura alterna hebraico e aramaico, o meturgema entrega sentido, compreensão cresce quando a palavra aceita a companhia sem ciúmes. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam conchas perfuradas na sacola para pagar pavios ao meio-dia, paredes agradecem e olhos sobrevivem aos anúncios do Bedel. Os estudiosos ainda discutem se as sinagogas galileias tinham pavimento lajeado no século I. Achados indicam basalto simples bom para sandálias e reverências. Você sai para o beco, a luz do quinere rebate nas paredes, a cidade caminha devagar porque o sábado desaprova corridas e discursos. Do lado, pesos pendem como metáforas, justiça visita mercados segunda-feira, hoje a balança descansa, só o coração mede coisas com régua de misericórdia. Fato histórico simples: não se acende fogo novo no sábado, preparo anterior protege a paz, planejamento vira espiritualidade com agenda realista. Curiosidade pouco lembrada: pães marcados com selos familiares evitam confusão no forno comunitário, identidade de trigo salva amizades e sobremesas importantes. Os estudiosos ainda discutem se oferecer cura discreta em casa no sábado se encaixa na exceção. A narrativa sugere que a vida recebe prioridade. Você vê Jesus cumprimentar à porta, ele prefere lugares perto da saída. Humildade tem logística, acolher fácil, sair sem bloquear a fila. Do teto, pedrinhas indicam o poço, mapas de telha evitam debates sedentos, a cidade cuida da garganta com engenharia mínima e sabedoria máxima. Fato histórico simples: sinagoga não substitui o templo, mas sustenta a Torá no cotidiano, aldeias sobrevivem quando a palavra cabe no beco. Curiosidade pouco lembrada: alguns trazem pequenas tábuas de cera para notas, o estilete escreve de um lado e apaga do outro, humilde antídoto para arrependimentos. Os estudiosos ainda discutem a presença de nichos orientados para Jerusalém nas sinagogas antigas, orientações variam, intenção orante permanece direcionada. Você retorna ao interior, percebe o desenho do espaço ensinando respeito, bancos próximos domesticam egos porque joelhos se tocam antes das frases engordarem. Um idoso conserta o pavio, quando a chama cala a juventude também, pedagogia ígnea volume baixo rende menos discursos e mais alegria. Fato histórico simples: não se transporta a carga pesada no sábado, exceções salvam vidas, o descanso possui coração não cartório de pedra. Curiosidade pouco lembrada: algumas janelas têm tela de fibras, poeira respeita fronteiras, leitura agradece, espirros se convertem em bênçãos oportunas.
Os estudiosos ainda discutem se havia um assento de honra fixo, tradições locais brincam com lugares, aqui honra prefere migalhas a placas. Você observa crianças repetindo Aleph, a letra inaugural parece âncora, quem aprende primeiro a parar aprende depois a responder sem machucar. Pedro aponta discretamente o trecho lido, você guarda no bolso do coração, textos sobrevivem melhor quando ganham um casaco de prática. Fato histórico simples. O meturgema não traduz palavra por palavra mas por sentido, fidelidade e hospitalidade não prisão de sílabas. Curiosidade pouco lembrada. Uma corda discreta ajuda idosos a levantar dos bancos, engenharia compassiva patente registrada por joelhos agradecidos. Os estudiosos ainda discutem se a liturgia já tinha ordem fixa, alguns elementos se repetem, o resto obedece ao tamanho do bairro e da brisa. Você percebe que o sábado ensina velocidade de amizade, devagar suficiente para escutar, rápido bastante para oferecer água antes que a pergunta surja. Um jovem ensaia a leitura, tropeça, o bedel sorri, corrigir com ternura rende mais que aplausos, Deus prefere plateias úteis a palcos ansiosos. Fato histórico simples. Sinagogas também abrigam decisões cívicas, disputas sentam comem resolvem, justiça caseira vence discursos viajantes que prometem demais. Curiosidade pouco lembrada. Algumas entradas têm degraus pensados para parar poeira, milímetro de arquitetura quilômetro de paz respirável durante leituras longas. Os estudiosos ainda discutem se o leitor usava indicador de madeira, apontadores antigos salvam pergaminhos, dedos oleosos aprendem humildade fora do rolo. Você sai para o beco, sombra esticada parece conselho, caminhar pouco pensar bem, o sábado regula pernas língua e orçamento emocional. Pedro comenta que o bedel fiscaliza sussurros melhor que cobrador fiscaliza moedas, você ri prometendo oferta generosa de silêncio no próximo encontro. Fato histórico simples. Ao pôr do sol o sábado encerra, atividades retornam devagar, a vila negocia ritmo para não assustar a paz recém-chegada. Curiosidade pouco lembrada. Alguns penduram ramos de murta para perfumar o átrio, diplomacia olfativa desarma debate sobre cebola no pão. Os estudiosos ainda discutem se sinagogas galileias possuíam pórticos externos, achados variam, sombra porém sempre aparece onde o povo insiste em conversar. Você recorda Jesus preferindo a porta, lugar de chegada e saída, pedagogia arquitetônica. Humildade ama fluxos simples sem congestionamentos espirituais. Do lado pesos oficiais dormem, ninguém mexe, reputações guardam ferro como orações guardam promessas, segurança verdadeira se mede em confiança não em fechaduras. Fato histórico simples. Leitura sabática culmina com bênção, voz baixa carrega longe, a assembleia dispersa devagar para não quebrar a moldura do descanso. Curiosidade pouco lembrada. Cestos de junco viram bancos instantâneos, sentar salva argumentos, discussões em pé costumam crescer sentadas aprendem gramática. Os estudiosos ainda discutem se havia divisão física entre área de leitura e assembleia, nas vilas proximidade pedagógica vence qualquer guarda-corpo. Você volta pelo beco, pedra lisa lembra histórias. Cada riscado é assinatura de vizinho garantindo que a paz pagou o aluguel nesta rua. Pedro acena, a sogra sorri da porta, o sábado sai de cena com reverência, a semana futura ganha roteiro menos barulhento. Você guarda no bolso 3 lições: falar baixo, andar pouco, agradecer sempre, sinagoga em o coração em círculo, vizinhança em paz praticável. E enquanto o vento do Quinere atravessa o beco você entende descansar é milagre treinável, começa em bancos de basalto termina em passos moles. Seção 6. Com o pôr do sol portas se abrem, você percebe lamparinas acesas passos cuidadosos e a vila inteira chegando com mantas cestos e esperança respirando baixo. Você nota a água correndo nas Micaut, famílias passaram cedo. Agora ao fim do sábado as ruas liberam passos largos e pedidos antigos mais educados.
Fato histórico simples: ao pôr do sol o sábado encerra, carregar, visitar e tratar voltam, a aldeia retoma ofícios com voz baixa e cuidado mútuo. Uma vizinha traz menino em esteira de junco com alças de corda, invenção caseira que poupa costas e evita discussões com jumentos sensíveis. Os estudiosos ainda discutem se a multidão chegava em ondas sucessivas ou numa ida só. Relatos sugerem fluxo contínuo mais parecido com respiração que desfile. Você ajusta a lamparina perto do portão, a chama baixa cria corredor de luz, vozes se alinham como fila que aprendeu timidez benigna. Curiosidade pouco lembrada: algumas maçãs usam travessas de oliveira flexível, a madeira cede um pouco como abraço, evitando solavancos e teologias desnecessárias sobre cotovelos. Um idoso com tosse chega apoiado no neto, você oferece água, o jarro de pedra canta, higiene e gentileza mantém reuniões mais longas que discursos. Fato histórico simples: óleo e vinho servem cuidados básicos, massagem leve, asepsia possível, a farmácia do quintal existe muito antes das bulas de biblioteca. Você e Pedro organizam a entrada, ele conhece metade dos nomes, a outra metade conhece o pão da casa, melhor referência do bairro. Os historiadores debatem se demônios aqui nomeiam realidades espirituais específicas ou incluem convulsões e traumas. Linguagem antiga abraça mais nuance que nossas gavetas modernas. Você aprende a respirar em 4, segurar 2, soltar 6, fila agradece, ansiedade desaperta sandálias, milagres preferem cadência digna trombetas. Curiosidade pouco lembrada: alguns colocam ramos de murta nos batentes durante espera, aroma organiza humor, diplomacia olfativa aprovada por B10 e lamparinas. Jesus recebe cada um sem pressa, mãos pousam, palavras poucas, você percebe que a autoridade verdadeira não precisa de palco, só de proximidade e compaixão treinada. Fato histórico simples: peregrinos de vilas vizinhas conhecem rotas do lago, barcos pequenos cruzam ao entardecer, comércio e notícias viajam como pão recém-saído. Um jumento auditor estaciona como sempre, orelhas antenadas, qualquer discurso em voz alta recebe multa imaginária, 2 tapinhas de cauda e cara de reprovação. Os estudiosos ainda discutem se a praça suportava tanta gente, possibilidades incluem pátios escalonados e beco lateral, a geografia doméstica resolve multidões com gentileza. Você entrega figos a uma criança inquieta, açúcar faz milagre democrático, enquanto mastiga a impaciência desiste de pregar sermão nas pessoas cansadas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias definem senha de atendimento com pedrinhas numeradas, ordem respeita idosos, inovação de telhado convertida em ética do beco. Fato histórico simples: parteiras e curandeiros circulam, mas hoje todos vêm até Jesus, confiança social redireciona fluxos e a praça respira expectativa serena. Você percebe o som das sandálias, couro contra pedra, ritmo sincopado, é a música da aldeia que decide cuidar junto sem terceirizar gentileza. Os historiadores debatem se a notícia correu após a sinagoga por mensageiros juvenis, provável. Meninos correm mais que teorias e menos que lamparinas acesas. Você oferece banco de cesto para um aleijado, sentar acalma dores e debates, discussões em pé tendem a crescer, sentadas aprendem gramática de paz. Curiosidade pouco lembrada: algumas travessas de barro têm marcas de polegar do oleiro, pequenas crateras evitam escorregar na mão suada, design anti-ansiedade do século I. Fato histórico: simplicidades mantém pesos oficiais para proteger medidas, confiança pública e infraestrutura invisível, sem isso mercados viram tribunal e amizade adoece. Uma senhora entrega cacos anotados com pedidos, lista de oração em cerâmica, vento não leva, sua mão aprende caligrafia da esperança paciente. Os estudiosos ainda discutem se as portas da cidade incluíam marcos administrativos à beira do lago, achados variam, testemunhas preferem pão a protocolos. Você repara nas sombras crescendo, a noite gentil aprende etiqueta,
mesmo os grilos são mais baixos respeitando a sala de espera do beco. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram sementes de romã secas como amuleto de saúde, além de bonito lembra sobremesa, placebo aprovado por crianças especialistas. Jesus impõe as mãos num jovem inquieto, pouco som muita presença, você percebe que a ansiedade perde força quando encontra olhos pacientes por tempo suficiente. Fato histórico simples: o mar serve como estrada, barcas cruzam com doentes também, água encurta caminhos e a compaixão estende pontes. Pedro organiza intervalos para respirarmos, o humor dele regula clima, a fila não morde, a frase vira cartaz invisível aprovado por lamparinas e joelhos idosos. Os historiadores debatem se a casa funcionou como sede itinerante, a densidade de encontros sugere polo, logística da graça costuma preferir cozinhas a auditórios. Você oferece água perfumada com folha de hortelã, pequena festa no paladar cansado, quando a língua sorri o ombro desaperta e a fila ganha paciência. Curiosidade pouco lembrada: alguns trazem areia fina num saquinho para secar suor das mãos, antiderrapante portátil que salva cerimônias de abraço. Fato histórico simples: narrativas médicas incluem expulsões e alívios psíquicos, comunidade interpreta junto, o vocabulário mistura corpo, alma e vizinhança. Você sente o bairro desaprendendo o pânico, ritmos entram em compasso, até o jumento auditor cochila certo de que ninguém gritará dentro desta coreografia mansa. Os estudiosos ainda discutem se toda a cidade é hipérbole retórica ou descrição local exata, em qualquer caso a calçada confirma a alta frequência. Você percebe que ninguém compete por lugar, quem chega senta, quem recebeu ajuda, a ética da fila aprende evangelho antes das palavras elaboradas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias levam pequenas tábuas de cera para anotar melhoras, quando a dor cede raspam um estilete, apagar vira rito de gratidão. Fato histórico simples: a notícia de curas aumenta capital social, confiança cresce, redes de cuidado se ampliam, vizinhos investem presença como moeda que valoriza. Um jovem traz o pai em rede de pescador adaptada, nós reforçados nos cantos, engenharia do cais aplicada ao amor doméstico. Os historiadores debatem se o pátio tinha cobertura parcial, postes com tecidos podem ter criado sombra, conforto modesto prolonga encontros sem exaustão. Você escuta risos discretos quando um cachorro insiste em participar, Jesus coça a orelha dele. Liturgia da gentileza admite visitantes de 4 patas. Curiosidade pouco lembrada: alguns batem levemente o cântaro para ouvir timbre, som puro indica água fresca, audiometria doméstica com selo de avós. Fato histórico simples: pureza ritual e cuidado prático caminham juntos, Micalda abastece em mãos e espírito, aldeia forte nasce desse acordo entre jarros e abraços. Você oferece um lugar aos de fora de Cafarnaum, hospitalidade protege fronteiras, quem chega cansado encontra mapa afetivo feito de pão e sombra. Os estudiosos ainda discutem se houve auxílio de discípulos organizando filas, Pedro parece veterano, logística da compaixão não nasce improvisada. Você sente que a cidade inteira desaperta, tensões guardadas encontram descanso. Às vezes o milagre maior é ensinar uma vila a respirar em uníssono. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas têm marcações no limiar indicando quantas sandálias cabem, gestão de fluxo em madeira protótipo de tranquilidade urbana. Fato histórico simples: curas públicas reforçam a honra da casa anfitriã, Cafarnaum acumula memórias, a geografia espiritual da vila se redesenha em torno da porta. Você observa Jesus despedindo-se sem aplauso, presença se recolhe, quando a última lamparina pisca as ruas entendem que o descanso volta ao topo. Os historiadores debatem se o evento durou até tarde, alguns sugerem longas horas, lamparinas e bocejos concordam com a hipótese estendida. Você caminha pelo beco, areia fria, os grilos retomam repertório, a aldeia agora tem menos quinas, milagres arredondam paredes internas.
Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram uma pequena corda do silêncio à porta, tocar antes de falar baixa o volume da casa inteira. Fato histórico simples: ao fim das curas bênçãos circulam, a comunidade registra memórias em mesa não em mural, pão arquiva melhor que pedra pública. Você agradece por cada rosto, aprende que milagres grandes cabem em cozinhas pequenas, a noite satisfeita fecha o livro com dedos de brisa. Os estudiosos ainda discutem o itinerário exato deste dia, sinagoga casa pátio, o coração decide guardar o essencial com paixão com logística. Você encosta no batente, lamparina suspira, o bairro adormece em escala, amanhã pescadores cantarão cedo mas hoje a rua inteira aprende ninar. Seção 7. Na margem do mar da Galileia você chega com Jesus, respira fundo, o vento lento ensina a voz a colocar chinelos antes de falar. As barcas dormem meio acordadas, remos encostados, âncoras de pedra com furos lembram que até o descanso precisa de ferramentas honestas. Fato histórico simples: pescadores do Quinere usam redes de malhar com pesos de chumbo, vela quadrada ocasional e remos, trabalho noturno, mercado matinal. Curiosidade pouco lembrada: algumas âncoras levam inscrições simples, marca de família no basalto, identificação que evita novelas marítimas sobre quem pegou minha pedra. Os estudiosos ainda discutem se barcos locais mantinham um mastro fixo ou armação móvel, achados sugerem flexibilidade conforme vento cargue o humor do lago. Jesus aponta a água, você percebe que as lições preferem objetos modestos, vela corda nós, catecismo de madeira, linho e paciência respirável. Ele fala baixo, quase sussurro, confiança navega melhor perto da margem, você concorda lembrando como jarros de pedra guardaram a frescura da casa. Gaivotas comentam a aula em dialeto próprio, o vento traduz menos barulho mais horizonte, pedagogia viária com credencial emitida pela brisa do Quinere. Fato histórico simples: a navegação evita a tarde ventosa, vales trazem rajadas repentinas, travessias preferem madrugada e entardecer manso quando âncoras cochilam. Curiosidade pouco lembrada: alguns remos recebem tiras de linho para reduzir rangidos, silêncio economiza argumentos e deixa o peixe sem desculpa para fugir. Os historiadores debatem se mar aqui é puro costume linguístico, tecnicamente lago, culturalmente imenso, de qualquer jeito as orações têm escala oceânica. Você se senta no basalto quente, o corpo desacelera, Jesus risca na areia uma linha curva, roteiro de confiança que não exige aplauso. Ele pergunta se você lembra do riso na cozinha, você acena, milagres caseiros e mares serenos pertencem à mesma prateleira de descanso. Fato histórico simples: a pesca sustenta impostos e mesas, barcas registradas ao olhar dos publicanos, reputação de pesos honestos protege amizade e mercado. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco com água mantém peixes vivos por trechos curtos, logística anfíbia, projeto aprovado por crianças e cozinheiras. Os estudiosos ainda discutem rotas preferidas ao entardecer, Tabga, Betsaida, Magdala, cada vila oferece âncora, pão e dois boatos que a brisa corrige. Jesus toca a água com a ponta dos dedos, círculos se espalham, você aprende que paciência é vela invisível mais eficiente contra tempestades internas. Um pescador remenda a rede, nó por nó, você percebe que teologia parecida costura relações no bairro, menos discurso mais fio atravessando rasgos. Fato histórico simples: redes sequeiras estendem malhas ao sol, reparos acontecem ao meio-dia, comunidade inteira reconhece o som de chumbo batendo basalto. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcam nó de paz na borda da rede, superstição funcional ou memória afetiva, de todo modo ajuda mãos a cooperarem. Os historiadores debatem se a barca de Pedro media cerca de 8 metros, evidências apontam cascos largos, amizade com ondas curtas e carga realista. Jesus senta na popa de um barco encostado, não zarpa, aula acontece ancorada. Você entende que calor humano requer porto antes de travessia.
Ele fala de confiança pequena grão de mostarda, você observa grãos de areia brilhando, natureza confirma com assinatura mínima e pontual. Fato histórico simples comércio lacustre troca peixe por pão azeite histórias, rotas aquáticas complementam estradas romanas mais gentis com joelhos. Curiosidade pouco lembrada âncoras às vezes viram bancos, apoiar conversa exige pedra. Departamentos de urbanismo do século I concordam com entusiasmo silencioso. Os estudiosos ainda discutem se silêncio no relato indica disciplina de assembleia ou vento calmo, provavelmente ambos. O lago conhece etiqueta espiritual. Você respira em 4 segura 2 solta 6, o mar acompanha, até as ondas adotam vírgulas longas parentes da pausa que cura. Jesus aponta âncoras descansando, diz que descanso é estratégia não um luxo. Você pensa na sogra de Pedro sorriso novo comprovando a tese. Fato histórico simples cobradores controlam desembarque, taxas medem carga, pescadores preferem vender cedo, peixes e boatos estragam rápido ao sol. Curiosidade pouco lembrada remos levam manchas de resina para selar microfissuras, concerto perfumado, oficina móvel aprovada por narizes exigentes de galinhas. Os historiadores debatem se as praias possuíam degraus de madeira, a maioria aponta rampas naturais de basalto, joelhos agradecem inclusive os dos viajantes teimosos. Jesus descreve o reino como rede lançada, traz de tudo, você ensaia uma pergunta, ele sorri resposta que prefere economia de sílabas. Você lembra da moeda no peixe, solução sem barulho, mar e tributo selando paz de vizinhança, a brisa assina como testemunha discreta. Fato histórico simples barcas levam lâmpadas de óleo para madrugadas, luz baixa evita sustos e sermões duradouros de jumentos sobre poluição sonora. Curiosidade pouco lembrada alguns pescadores assobiam tons específicos para coordenar redes, partitura curta útil, peixes não reclamam do repertório minimalista. Os estudiosos ainda discutem se os portos eram formais ou enseada de costume, cartografia da memória resolve, mapas oficiais chegam depois lentamente. Jesus pede para você tocar a borda da barca, madeira gasta história polida, você escuta a catequese dos calos capítulo favorito do lago. Ele fala do medo tempestade comum, lembra que âncoras também são promessas, seu peito toma notas lápis invisível feito de brisa. Fato histórico simples ventos do Vale de Arbel provocam ondas curtas e bravas, marinheiros treinam leitura de nuvens economia de pânico. Curiosidade pouco lembrada conchas servem de apito emergencial, som viaja abaixo funciona, patente costeira registrada pelas gaivotas e pelo bedel da praia. Os historiadores debatem o número de tripulantes ideal, 6 a 8 sugerem achados, o resto depende de peixe humor e matemática das ondas. Jesus recolhe um punhado de areia, deixa escorrer, diz que confiar é permitir gravidade santa, você concorda sem pressa deixando o ombro participar. Ele aponta 2 barcos amarrados juntos, amizade de prático e poético, você sorri lembrando das panelas votando unanimemente pela cura doméstica. Fato histórico simples mercados costeiros valem reputação, balanças honestas medida conhecida, quem engana peixe acaba perdendo o comprador e paciência geral. Curiosidade pouco lembrada alguns pescadores carregam pedra de calma no cinto, esfregar reduz raiva de nós, placebo aprovado por redes e madrugadas. Os estudiosos ainda discutem se as barcas guardavam compartimentos para ferramentas, achados apontam caixas simples, o resto era memória muscular dos tripulantes. Jesus pergunta o que você enxerga, você responde linhas, ele completa espaços, você entende margens também são conteúdo intervalos sustentam melodias. Uma criança aprende a lançar pedrinhas, 3 círculos 4 risos. Pedagogia do Lago aprova currículo mínimo ética de cuidado geometria de paciência. Fato histórico simples o trabalho de pesca sustenta tributo do templo e taxas locais, economia religiosa e civil misturam redes moedas e confiança.
Curiosidade pouco lembrada: fibras de palmeira revestem locais de atrito, prevenção anti-rangido, barcos agradecem, argumentos perdem última desculpa para começar. Os historiadores debatem se havia sinais nas velas identificando famílias, tradição oral sussurra símbolos discretos, arqueologia sorri ainda procurando tinta antiga. Jesus convida você a fechar os olhos, ouvir o mar, contar 4 ondas, perder uma, sorrir, espiritualidade com aprovação do departamento de cochilos. Ele diz que fé não elimina vento, apenas ensina remos a cooperarem. Você anota a provável frase de cabeçalho para semanas exigentes. Fato histórico simples: travessias curtas ligam Cafarnaum a Magdala, notícias atravessam junto, rumores desembarcam primeiro por incrível habilidade atlética. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam mini âncora de bolso, talismã de marinheiro, peso simbólico lembra que parar também é verbo sagrado. Os estudiosos ainda discutem se ensinar do barco foi prática recorrente, dadas as multidões parece solução acústica e logística aprovada por ondas curtas. Jesus levanta, toca sua testa com 2 dedos, bênção em volume humano. Você entende, porto é lugar de prometer calma possível para travessias. Ele se afasta alguns passos, você fica, o lago guarda silêncio pedagógico. Quando respira o peito aprende gramaticalmente cada vírgula dessa paz. E antes de voltar à vila você agradece ao vento, professor antigo diplomado em âncoras e risos pequenos que não assustam peixes. Seção 8. Você atravessa o beco para a casa ao lado, cheiro de cevada, lamparinas tímidas, cestos de junco nas paredes como agendas silenciosas da vizinhança. A dona abre o portão de madeira. Você entra devagar, palavras pequenas cabem melhor quando o basalto ainda guarda o calor discreto da tarde. Fato histórico simples: vizinhos compartilham fornos e cisternas, economia doméstica acontece em consórcio, reputações costuram segurança melhor que fechaduras caras. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco forrados com folhas de figueira mantêm pão macio por mais tempo, engenharia de quintal com diploma em ternura. Os estudiosos ainda discutem se os telhados tinham passagens entre casas, adultos dizem que sim, crianças confirmam com joelhos esfolados saudando atalhos autorizados. Você observa 2 famílias repartindo a brasa, a chama passa como bênção portável, o carvão de oliveira devolve a cortesia com fumaça civilizada. Uma senhora ajusta o fio da paz na viga, tocar antes de falar baixa batimentos, etiqueta acústica que evita sermões do jumento auditor. Fato histórico simples: contratos verbais regulam trocas, quando a palavra falha a vergonha corrige, tribunais custam caro, vizinhos preferem chá e reconciliação. Curiosidade pouco lembrada: pequenas conchas viram tampas de jarros, evitam poeira e discussões filosóficas sobre moscas com aspirações teológicas. Os historiadores debatem se casas de pescadores guardavam compartimentos para a rede, alguns achados sugerem nichos laterais, o resto memória muscular dos ombros. Você entrega um caco com recado de reconciliação, cerâmica recebe pedidos melhor que pedra, o vento respeita fragmentos e a esperança ganha protetor solar. Pedro aparece com um pote de azeitonas, diplomacia oleosa, você ri baixo. Deus gosta quando divergências aprendem a escorregar com elegância e pão quente. Fato histórico simples: leitura pública alterna hebraico e aramaico, o meturgema facilita entendimento, essa hospitalidade linguística treina o bairro para perdões práticos. Curiosidade pouco lembrada: alguns batentes trazem marquinhas indicando quantas sandálias cabem, gestão de fluxo doméstico inventada por avós urbanistas do século I. Os estudiosos ainda discutem se lamparinas ficavam em nichos fixos ou suportes portáteis, ambas soluções aparecem, conforto escolhe o que a noite pedir. Você percebe 2 vozes cruzadas no pátio, antes da escalada Jesus toca os ombros com olhar manso, volume despenca, argumentos devolvem cartas de escalada. A lamparina dança mínima, você recolhe o pão,
A mesa baixa transforma confronto em conversa, milagres domésticos preferem louça de barro a palanques. Fato histórico simples: pesos oficiais pendem na praça para calibrar balanças, justiça medível protege a amizade, mentiras pesam caro no mercado e no coração. Curiosidade pouco lembrada: selos de pão têm desenhos do clã, a alfabetização do forno garante que ninguém confunda sobremesas nem afeto. Os historiadores debatem se o bairro usava uma cisterna comum maior, camadas arqueológicas sugerem sim, memórias orais apontam para risos na fila da água. Você vê um jovem devolver cesto emprestado, dentro figos de agradecimento, economia da gratidão rende juros em risos e convites para a sopa. Pedro brinca: o cesto voltou mais rico, você devolve investimento em bondade, tem taxa fixa de serenidade, lamparinas concordam com movimentos positivos. Fato histórico simples: rotas de barca ao entardecer encurtam visitas, água vira avenida, notícias e desculpas atravessam mais rápido que teimosia. Curiosidade pouco lembrada: telhados exibem pedrinhas formando setas, indicam o poço forno comum e a casa do melhor caldo da estação. Os estudiosos ainda discutem se a toponímia local preservou apelidos de famílias, alcunhas culinárias parecem sobreviver melhor que sobrenomes escritos. Você ajuda a reorganizar um banco de cesto, sentar enxuga faíscas da língua, discussões em pé inflamam tornozelos e verbos ao mesmo tempo. A criança da casa oferece romã aos visitantes, protocolo de paz aprovado por sábios. Mães e formigas, sementes negociam sorrisos com unanimidade. Fato histórico simples: sábado começa ao pôr do sol, agenda nasce do descanso, trabalhar pacificado cobra menos de joelhos e vizinhanças. Curiosidade pouco lembrada: alguns lares mantêm pedra fresca na soleira, quem precisa pensa nela um minuto, placebo táctil com eficácia surpreendente. Os historiadores debatem se Cafarnaum tinha pórticos externos na sinagoga, achados variam, sombra aparece sempre onde o povo insiste em conversar devagar. Você observa duas irmãs dividindo água e risadas, a jarra canta frio, reconciliação tem som, fica entre gole e suspiro firmado em basalto. Um vizinho chega com peixe salgado, troca por ervas, mesa improvisa feira, você percebe justiça doméstica usa balanças invisíveis e generosas. Fato histórico simples: tributos romanos atravessam a pesca, a arrecadação ronda o cais, reputações honestas blindam pescadores contra dramas contábeis exagerados. Curiosidade pouco lembrada: remendos de linho nos bolsos evitam perdas de pedrinhas numeradas, contagens de salmos e filas mantêm elegância logística. Os estudiosos ainda discutem se toda a cidade em relatos é hipérbole, linguagens antigas gostam de generosidade, o beco hoje confirma com lotação afetiva. Você acompanha Jesus a uma porta difícil, dois irmãos, dois orgulhos, ele pede água, senta, escuta, quando a humildade senta a teimosia perde cadeiras. A conversa anda em voz baixa, óleo no pavio, pão na borda, a casa aprende que perdão começa no prato, termina no quintal. Fato histórico simples: Micauta exigem água corrente, fontes e encanamentos abastecem purificações e cozinha, devoção e saúde bebem do mesmo canal. Curiosidade pouco lembrada: pequenas tábuas de cera guardam acordos, raspar o estilete simboliza dívida quitada, confete minimalista de alegria responsável. Os historiadores debatem se servir depois da cura indica reintegração social formal, aqui honras reaparecem com avental e pão, não com discurso. Você nota pedrinhas alinhadas no telhado apontando o vento, meteorologia de telha, forno agradece, a cidade aprende a encerrar brigas antes da fumaça. Duas vizinhas trocam receitas, murta para o caldo, tomilho no pão, você anota mentalmente sabedoria culinária salva amizades e fome de madrugada. Fato histórico simples: casas possuem pátio multifuncional, costura, aula de letras, reuniões e secagem de redes, cidadania do bairro acontece no piso de basalto.
Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam areia fina para secar suor das mãos em reconciliações, diplomacia táctil, apoio técnico para abraços precisos. Os estudiosos ainda discutem se as casas tinham nichos devocionais internos, alguns vestígios apontam, outros preferem paredes neutras e memórias no pão. Você ajuda a dobrar uma esteira de junco, gesto comum, milagre cotidiano. Preparar lugar para descanso cura frases antes que virem rispidez. Um velho aponta o céu cor de mel, tempo de resina no cântaro, manutenção ritual e técnica. Objetos também precisam sabais como gente cansada. Fato histórico simples: o Meturgiman traduz com liberdade de sentido, fidelidade hospitaleira, assim as palavras chegam mastigáveis a quem precisa dormir em paz. Curiosidade pouco lembrada: sinetas de barro na porta regulam visitas, 3 toques conversa, um recado, nenhum cochilo santo liberado pela vizinhança inteira. Os historiadores debatem se o piso das casas combinava lajes e terra piloada, misturas aparecem, joelhos aprovam quando as faxinas não exigem tratados. Você encontra um caco escrito me perdoa, 2 palavras meio bairro em silêncio, Jesus sorri. A lamparina cresce meio dedo, contentamento mensurável. Pedro oferece água, você oferece ouvido, a outra pessoa oferece verdade em pequenas porções, dieta emocional equilibrada aprovada pelo bedel da paz. Fato histórico simples: mercadores ambulantes usam rodovias romanas de basalto, marcos medem distâncias, pés medem histórias, bolsos carregam ditados e moedas. Curiosidade pouco lembrada: alguns usam nó da paciência no cordão do manto, desfazer exige calma, psicologia aplicada em linha e nós. Os estudiosos ainda discutem se a aldeia tinha magistrado local, muitos conflitos resolvem-se na mesa, legislação do pão e do olhar honesto. Você percebe Jesus despedir-se sem espetáculo, quem recebeu agora serve, círculo completo. Milagres domésticos não pedem postagem, pedem prato extra e silêncio. Na saída, a criança entrega uma pedrinha lisa para lembrar, você guarda no bolso. Gravidade mansa lembrará que parar também é verbo santo. O beco respira, telhados piscam com pedrinhas, a noite carimba alta aprovação, vizinhos reconciliados, cestos devolvidos, lamparinas treinadas em decibéis de céu. E você volta à margem, coração desarmado. Quem aprende paz doméstica navega melhor, âncoras internas acham enseada onde antes só havia vento. Seção 9. A noite se instala sobre Cafarnaum, você escuta remos distantes, cachorros calmos e lamparinas treinando respirações como se praticassem um coral de silêncio. Você caminha junto à margem, o basalto guarda calor antigo. Estrelas copiam sal grosso e o lago parece tigela profunda com tampa de céu. Fato histórico simples: guardas patrulham trechos de estrada romana, marcos de distância ajudam viajantes, segurança mínima, negociações máximas, jumentos com opinião moderadora. Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores polvilham areia fina no convés para reduzir escorregões, técnica barata, joelhos agradecem e argumentos perdem fôlego. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum tinha posto alfandegário fixo ou rotativo, indícios apontam cobrança à beira do lago com fiscais conhecendo redes. Você passa pelo forno comum, brasas cochilam sob cinza, o pão de amanhã já tem promessa registrada no aroma que ensina a paciência. Pedro surge com um cesto de junco vazio, ele chama o cesto de poeta porque volta sempre diferente. Você ri, cestos têm fases de lua. Fato histórico simples: tributo do templo pede moeda específica, práticos procuram câmbio, economia devocional dança com bolsos e consciências treinadas para honestidade. Curiosidade pouco lembrada: anzóis guardados em óleo não enferrujam rápido, cheiro de oliva convence peixes de que a conversa será educada. Os historiadores debatem o tamanho real das barcas, achados sugerem casco largo, espaço para redes, família e 2 boatos discretos por travessia. Você encosta no batente da casa, lamparinas viram pontos de estrela doméstica, Jesus conversa baixo,
à noite aprende a conjugar verbos com ternura. Ele fala sobre partir cedo visitar outras aldeias, você aprende que compaixão viaja leve, malas pão bênção e a versão portátil do silêncio. Fato histórico simples: estradas romanas reduzem tempo de viagem, solas gastas contam histórias, mercados são jornais, sinagogas universidades com bancos em U. Curiosidade pouco lembrada: alguns dormem com pedrinha lisa na palma, aquieta pensamentos, placebo santo aprovado por B10 de lamparina. Os estudiosos ainda discutem se Jesus usava rotas costeiras para evitar subidas, probabilidade alta, o mar negocia inclinações melhor que o deserto. Você bebe água do jarro de pedra, o frio educa ideias, lembranças da cozinha curada reaparecem assinadas por riso, pão e respirações longas. O jumento auditor passa e confere o volume da rua, tudo aprovado, ele libera licença de cochilo com 2 acenos de orelha. Fato histórico simples: famílias compartilham pátios, dormir perto do teto refresca, noites quentes preferem telhados, manhãs devolvem pessoas ao chão com doçura. Curiosidade pouco lembrada: portas têm ranhuras para apoiar lamparinas ao calçar sandálias, ergonomia devocional que evita sermões sobre dedões feridos. Os historiadores debatem se casas possuíam nichos para rolos, vestígios indicam prateleiras modestas, o resto é memória que mora na mesa. Você se afasta até a praia, a maré pequena lambe pedras, o vento vira rabino ensinando pausas, você obedece com alegria infantil. Um pescador remenda a rede ao luar, cada nó parece oração, quem conserta a malha aprende teologia na ponta dos dedos com lauda curta. Fato histórico simples: pesos de chumbo fazem a rede afundar uniforme, reparos evitam perdas, economia do lago premia paciência mais que sorte. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram sementes de romano mastro contra azar, decoração comestível, superstição tímida e lembrete de sobremesa. Os estudiosos ainda discutem se mar é costume ou ênfase poética, tecnicamente lago, mas quem enfrenta vento curto entende o exagero pedagógico. Você volta pela rua, portas semicerradas emanam cheiro de cevada, os sonhos da vila têm farinha, azeite, figos e 2 páginas de paz. Jesus despede-se dos que chegaram tarde, um gesto ou poucas palavras, você observa a autoridade segura, fala baixo, milagres recuam deixando espaço para descanso. Fato histórico simples: ao fim do sábado curas voltam às praças, fluxo respeita vizinhos, ninguém grita, o sofrimento ama a boa educação. Curiosidade pouco lembrada: alguns telhados guardam pedrinhas sinalizando vento, meteorologia de telha evita pão queimado e debate sobre brasa teimosa. Os historiadores debatem se a casa de Pedro foi sede duradoura, vestígios sugerem camadas de reformas, panelas ratificam atas com marcas de uso. Você senta no degrau, lembra a febre indo embora envergonhada, risos voltando, a casa ganhando 2 tons de claridade, aula de esperança aplicada. Pedro aparece com cobertor, oferece, você aceita, hospitalidade de beco concorre com qualquer hotel romano faltando só recepcionista com toga. Fato histórico simples: mercados abrem cedo, pescadores vendem antes do sol alto, moedas trocam mãos, reputação segura balanças e amizades antes do almoço. Curiosidade pouco lembrada: cacos de cerâmica guardam anotações, vento não leva, memória da aldeia acaba em bolsos honestos sem pergaminhos luxuosos. Os estudiosos ainda discutem se o tributo do peixe variava por espécie, sardinhas pagam menos, humor técnico de cais, arquivos respondem devagar. Você decide dormir, o lago vira metrônomo, 4 ondas inspiram, 2 seguram, 6 expiram, os ombros desapertam, os pensamentos guardam sandálias. Lá dentro o pão descansa, a sogra de Pedro também, o bairro inteiro aprova esse milagre de logística, a saúde reorganiza a cidade inteira. Fato histórico simples: vigílias da noite dividem horas, famílias reconhecem sons, cães, jumentos e mar combinam turnos, segurança compartilhada, escola de vizinhança.
Curiosidade pouco lembrada: muitos penduram concha perfurada na entrada, apaga pavio sem fuligem, casa dorme limpa, sonhos agradecem com figurinos de brisa. Os historiadores debatem se barcas guardavam lampiões em nichos, achados mostram suporte simples, o resto é criatividade noturna e orçamento de pescador. Você acorda antes do sol, ar frio, horizonte violeta, o lago rende discreto, a aldeia boceja, redes, panelas e promessas trocam bom dia. Jesus já está de pé, ele olha o norte. Você entende hoje as sandálias vão ensinar geografia aos pensamentos com pausas para gentileza. Fato histórico simples: rotas ligam Cafarnaum a Corazim, Betsaida e Magdala, barcas encurtam curvas, notícias navegam melhor que mulas com preguiça. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcam bastões com cortes de distância, régua do viajante, cada entalhe carrega história e dois ditados úteis. Os estudiosos ainda discutem se ensinava-se com parábolas de pesca porque era público predominante, provável, linguagem de rede alcança ouvidos de cais. Você ajuda a dobrar mantos, a brisa faz o teste de paciência, quem dobra roupa aprende serenidade, quem aprende serenidade atravessa mercados sem drama. Pedro traz pão de ontem, ainda bom, você chama de pão veterano, ele ri. Pão experiente sabe ouvir histórias sem esfarelar a confiança. Fato histórico simples: pureza ritual orienta utensílios, jarros de pedra preferidos, cozinha vira laboratório de respeito evitando brigas entre fé e farinha. Curiosidade pouco lembrada: alguns poços possuem marcações de dedo, medida de sede, calcular baldes evita discussões e economiza braços generosos. Os historiadores debatem se a sinagoga local já tinha pavimento lajeado nesta década, camadas contam tempo, joelhos votam a favor do basalto. O sol cutuca as montanhas, gaivotas ensaiam, você sente que a página virou, o capítulo do descanso termina com 2 vírgulas de gratidão. Jesus toca seu ombro, vamos às outras aldeias, você sorri, compaixão não tem CEP. Leva a paz em cantil, pão em bolso, humor no passo. Fato histórico simples: pregadores itinerantes confiam em hospitalidade local, água, pão e canto, a reputação do hóspede viaja mais rápido que qualquer carta. Curiosidade pouco lembrada: alguns amarram nó de paciência no cordão do manto, desatar exige calma, psicologia aplicada versão portátil e lavável. Os estudiosos ainda discutem se Jesus planejava itinerários ou respondia no caminho, pistas apontam ambas, amor tem bússola e ouvido afinado. Você despede-se da sogra de Pedro, ela devolve pão e sorriso, milagres duradouros deixam instruções simples: comer devagar, falar baixo, agradecer sempre. Pedro ergue a mão em tchau, lamparinas se apagam devagar como se também nos abençoassem. A rua adota passo de procissão doméstica. Fato histórico simples: vendedores ambulantes já montam bancas, sal, peixe, ervas, pesos oficiais na praça lembram que justiça mora em gramas, não em promessas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardam fio da paz na sacola de viagem, estica-se no pátio alheio, conversa, aprende a baixar tom. Os historiadores debatem se a casa virou referência litúrgica para a comunidade. Possível, tijolos e pão cantam juntos quando a compaixão vira rotina. Você pisa a estrada, poeira educada sobe pouco, o lago atrás parece bênção que continua, à frente aldeias aguardam com sede de notícias mansas. E você entende enquanto anda: o milagre doméstico virou o mapa, cada curva convida gentileza. Cada pouso treina lamparinas a falar menos e iluminar mais. Seção 10. De manhã cedo você e Jesus pegam a estrada costeira, o ar cheira a cevada assando e gaivotas rabiscam conselhos sobre paciência na margem. Você ajusta o manto, confere sandálias, cada nó lembra promessas de ontem, caminhar devagar repara pensamentos como remendo cuidadoso na borda da rede. Fato histórico simples: marcos romanos marcam distâncias, pedras silenciosas guiando viajantes, logística imperial mais pés locais transformam rota em amizade e notícia fresca.
Pedro aponta o lago atrás, diz que âncoras descansadas rendem pescadores melhores. Você concorda lembrando que descanso também é ferramenta não um luxo culpado. Curiosidade pouco lembrada: alguns viajantes levam conchas como copo, água sabe melhor em cerâmica, mas concha salva a sede tímida sem atrapalhar conversas mansas. Os estudiosos ainda discutem se a via próxima de Cafarnaum seguia sobre elevações contínuas ou curvas junto ao lago. Mapas propõem ambas, memórias preferem sombra. Você ri sozinho lembrando o jumento auditor. Nova regra de bolso: falar abaixo do trote, acima do sussurro. Intervalo perfeito para milagres discretos respirarem. Fato histórico simples: cobradores recolhem taxas de transporte e pesca. Justiça pública depende de pesos oficiais. Reputações honestas valem mais que discursos compridos. O caminho encontra um poço, jarros de pedra esperam mãos. Você aprende que água fria dá aula rápida sem quadro, apenas com silêncio e gratidão. Os historiadores debatem se a itinerância seguia calendário de festas. Provável. Caminhos ficam didáticos quando povos convergem com pão e canções. Você avista uma figueira solitária, sombra amiga. Jesus senta, convida você a recitar as 3 lições da casa: falar baixo, andar pouco, agradecer sempre. Ele acrescenta uma 4ª: repartir. Você reparte tâmaras. O açúcar organiza pensamentos, até preocupações aceitam fila cada uma segurando uma pedrinha para lembrar comportamento. Fato histórico simples: aldeias mantêm Micalda alimentadas por fontes, pureza e higiene conversam. Devoção não briga com saúde quando jarros e consciência trabalham juntos. Curiosidade pouco lembrada: viajantes marcam bastões com entalhes de distância. Medir passos economiza teimosia. Matemática do caminho protege joelhos e conversas educadas. Os estudiosos ainda discutem se Jesus preferia ensinar ao ar livre por acústica do lago ou por teologia da proximidade, provavelmente ambos com vento favorável. Vocês alcançam uma colina baixa, o horizonte abre, telhados de Cafarnaum encolhem. Você descobre que despedidas saudáveis não fecham portas, só ajustam dobradiças do coração. Fato histórico simples: sinagogas oferecem leitura pública com meturgema. A palavra chega mastigável. Assembleias crescem porque a tradução prefere carinho a exibicionismo. Você pergunta sobre medo. Jesus fala de vento que visita sem aviso. Ensinar remos a cooperar vale mais que discutir nuvens com o dedo em riste. Curiosidade pouco lembrada: alguns costuram pequenos bolsos para pedrinhas de contagem de salmos. Liturgia portátil aprovada por caminhantes que colecionam horizontes e cochilos. Os historiadores ainda discutem se a barca de Pedro serviu de púlpito várias vezes. Multidões à beira d'água sugerem acústica prática e mar calmo coopera. Vocês param num átrio sombreado. Pão de ontem vira café da manhã. Azeite educa migalhas. Você aprende que gratidão precisa de pouca louça e muita atenção. Pedro aponta para norte. Corazim espera. Você guarda no bolso uma pedrinha lisa. Lembrete táctil de que pausar não atrasa o reino, apenas humaniza. Fato histórico simples: estradas romanas conectam vilas a capitais. Mensageiros percorrem trechos longos. Notícias viajam em sandálias. Pergaminhos aguardam tinta paciente. Você sente o corpo mais leve. Milagres domésticos retiram pesos invisíveis. Quando a cozinha cura, a estrada sorridente parece 2 graus mais plana no mapa interno. Curiosidade pouco lembrada: famílias marcam lâmpadas com ranhuras indicando quem repõe óleo. Administração de pavio evita discussões e salva jantares do escuro. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum foi base principal por redes de pesca ou por hospitalidade de casas. Evidências apontam ambos com panelas votando sim. O sol sobe discreto, a poeira brilha como especiarias. Você aprende que beleza barata vem do céu. O mercado cobra caro, mas o vento dá desconto. Você recorda a sogra de Pedro servindo, sorriso devolvido ao bairro. Entenderam que honra se pratica na mesa, não se pendura na parede como troféu. Fato histórico simples: assembleias locais decidem disputas menores.
comer juntos encerra processos, justiça saborosa custa menos e dura mais que decretos importados. Um cão acompanha por 100 passos depois desiste, você lhe oferece um nome de presente pax, ele aceita farejando diplomata especialista em cheiros cordiais. Curiosidade pouco lembrada: viajantes levam pedra de calma no bolso, esfregar reduz raiva, placebo santo certificado por redes pavios e casamentos longevos. Os historiadores ainda discutem pórticos comuns nas aldeias costeiras, sombra constante sugere conversas sob teto compartilhado e vento gentil. Jesus pega o bastão, desenha na poeira uma rede, diz que o reino acolhe misturas, você acrescenta e as classifica com paciência e pão. Fato histórico simples: impostos do império tocam o peixe havia o porto, bolsos do povo aprendem contabilidade de sobrevivência com generosidade comunitária. Você observa um campo de cevada ondulando, pensa em pão, pensa em bênção, entender fome alheia exige aprender vento, forno e tempo dentro do peito. Os estudiosos ainda discutem se o termo mar para o Quinere denota respeito teológico, linguagem amplia o lago para caber fé, medo e metáforas úteis. No alto vocês pausam, silêncio grande, o coração reaprende medidas, problemas diminuem quando comparados ao céu e aumentam quando comparados à própria pressa. Jesus propõe voltarem pela praia, você aceita, areia macia poupa tornozelos e fabrica pensamentos, a água aperfeiçoa frases lixando pontas antes que firam. Pedro comenta que âncoras lembram corações, seguram não afundam, você ri. Teologia náutica aprovada por lamparinas, redes e contratos silenciosos de vizinhança. Fato histórico simples: ao entardecer barcas cruzam entre Betsaida, Magdala e Cafarnaum, a água encurta rotas, notícias chegam com sal, risos e discretas suspeitas. Nas pedras você encontra um caco com 2 letras pais, escreve a terceira com o dedo, milagre minúsculo, a palavra completa endireita ombros. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas guardam concha perfurada para apagar pavios sem fuligem, paredes agradecem, noite fica limpa, sonhos não acordam tossindo de surpresa. Os historiadores ainda discutem o traçado exato das casas antigas junto ao cais, escavações sugerem camadas, panelas confirmam versões com assinaturas de uso. Você percebe o dia ficando dourado. Talvez seja hora do adeus a este roteiro, ele sorri, vento vira notário registrando despedida em papel d'água. Antes do retorno Jesus toca sua testa, bênção breve, você sente que a estrada ganhou amortecedores, os solavancos de ontem agora viram lembrança treinável. Agora a caminhada abranda, legendas internas pedem fonte maior, é o convite para o trecho final mais macio com vogais longas e consoantes hospitaleiras. Você desacelera a respiração, 4 ondas entram, 2 seguram, 6 saem, os ombros soltam anzóis antigos e o pensamento aprende ritmo do lago. O mar da Galileia respira junto, âncoras descansam, redes param de contar preocupações, cada nó desaperta um pouco como dedo piedoso desatando lembranças teimosas. A luz do entardecer vira manta, cobre barcos, cobre casas, cobre você também, repouso não é fuga, é plantio de coragem para manhãs gentis. Você se lembra dos jarros de pedra, água fria, pensamento claro, a paciência sempre esteve lá guardada esperando mãos lavadas e perguntas simples. Na praia gaivotas pousam como notas de música, a pauta é o horizonte, a canção instrui menos barulho, mais silêncio com intenção. Um pescador fecha a vela, o tecido descansa, até o vento aceita a folga, domingo do ar, licença poética emitida pelo vale inteiro. Você caminha devagar sobre basalto morno, pedras gravaram histórias de sandálias, elas liberam conselhos, reduz a velocidade, aumente delicadeza, evite curvas bruscas na língua. As casas acendem lamparinas, chamas pequenas treinam a vizinhança, o bairro aprende gramática da luz, verbo iluminar no modo imperativo gentil, pessoa coletiva. Se preocupar menos não é irresponsável, é confiar melhor,
Você entrega a mochila de prazos ao porteiro do céu e recebe um vale-paz renovável. O lago parece espelho antigo, mostra você menor e Deus maior, proporcionalidade saudável, a ansiedade não gosta mais aceita porque a matemática é bonita. Você imagina a sogra de Pedro sorrindo, o sorriso vira vela interna, não empurra apenas puxa, a alma navega rumo a águas mansamente profundas. Os remos empilhados formam colunas de templo, o cais vira nave silenciosa, sua oração vira brisa, poucos verbos, muitos intervalos e nenhum esforço. O dia recolhe ferramentas, você recolhe exigências, amanhã terá tarefas, mas hoje cabe agradecer, nó de paz no cordão do manto para lembrar. Se olhos querem fechar, deixe, Deus não perde nada porque você cochilou, Ele inventou a noite para a gente praticar confiança com travesseiro. E quando a última lamparina pisca, você sabe o vento continua amigo, o lago guardará e você dormirá seguro. Fim do roteiro. Bons sonhos.